Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa terceira sessão. Presente o conselheiro Júlio Cabral, conselheiro Júlio Pinheiro, conselheiro Érico Desterro Silva, conselheiro Josué Cláudio Souza Filho, conselheiro Ari Moutinho, procurador Carlos Alberto, auditores Alípio Reis Firmo Filho, Luiz Henrique Pereira Mendes. Ausente o conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo, por motivo justificado, e o auditor Mário José Mário de Costa Filho, motivo de férias, de 23/1 a 20/2. Expediente. Temos um ofício 502/2017 do vereador Ilke Barreto, presidente da Câmara Municipal de Manaus, por meio do qual encaminha a aprovação da moção da lavra do vereador Isaac Tayar, que solicitou parabenização ao nosso querido secretário do Tribunal Pleno, Mistil Levi Júnior, pelo recebimento do colar mérito de contas antes aos relevantes serviços prestados à coletividade amazonense. Então, pronto, já que é merecidamente, eu não quero nem... Eu endosso. É com você, Mistil? Sou eu. Eu ouvi, Mistil. Merecido, merecido. Muito obrigado. É da Câmara Municipal de Manaus, pelo carinho com o nosso secretário do Tribunal Pleno, e desde já esta presidência vota pelo registro da mencionada parabenização dos assentamentos funcionários do Dr. Mistil. Coloco o assunto em discussão. Aprovado. O segundo ofício é 489/2017, do vereador Ilke Barreto, presidente da Câmara Municipal de Porto, encaminha a aprovação da moção da lavra do vereador Amaury Colares, que solicitou parabenização ao Tribunal de Contas do Estado pela realização do primeiro Simpósio Nacional de Ouvidorias, ocorrido no ano passado. O terceiro ofício é do Dr. Lisandro Garcia Gomes Filho, juiz assistente da primeira vice-presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, através do qual parabeniza esta conselheira pela posse como presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Iremos agradecer a parabenização. Quarto ofício, 448/2017, do senhor Luiz Augusto Mitoso Júnior, diretor-presidente da Imprensa Oficial do Estado, através do qual parabeniza também essa presidência e os demais conselheiros pela posse. O quinto ofício é 380/2017, do senhor Carlos Pereira dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Tabatinga, por meio do qual comunica que o julgamento da prestação de contas da Prefeitura de Tabatinga, exercício de 2009, de responsabilidade do senhor Saul Nunes Mergui, ficou aprovado o parecer prévio emitido por esta Corte de Contas, o qual foi no sentido da aprovação com ressalva nas referidas contas. Passamos à fase de indicações e propostas. Senhora Presidente, peço aqui, já que não houve manifestação pela precedência, para externar os nossos votos de pesar ao conselheiro Érico Xavier Desterro Silva, que teve uma perda incalculável no decorrer dessa semana, a perda do seu genitor. Enfim, as nossas condolências, nosso respeito, nossa solidariedade a ele e a toda a família nesse momento de dor, com a perda do Dr. Iomar, e que com certeza está nos braços do Senhor, e que nós queremos externar a toda a família a nossa solidariedade, e que Deus dê o conforto devido a toda a família enlutada. Excelência, eu peço a palavra Pois não. para endossar
Totalmente as palavras do conselheiro Ari. Senhora presidente, senhores conselheiros, da mesma forma faço. Eu tive algumas oportunidades de conversar com, ainda em vida, o doutor Iomar, e não porque é efetivamente o pai do conselheiro Érico, mas quando conseguiu que os seus eventos, especialmente o conselheiro, pudesse ter o mesmo brilhantismo que teve o pai quando em vida, e que certamente está hoje em boa companhia, na companhia do grande arquiteto do universo. Meus pêsames, já tive a oportunidade de fazê-lo pessoalmente, mas endosso por completo as palavras de Sua Excelência o conselheiro Ari. Com a palavra, o conselheiro Josué Filho. Presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhores servidores, um abraço. Há momentos assim na vida da gente e nós não podemos chamar uma estação apenas. Temos que chamar todas. E junta-se a da saudade, a da primavera, ou seja, das flores, nas homenagens em que choramos junto com o nosso querido amigo, conselheiro Érico, pela amizade também ao pai dele, há mais tempo, pelo menos 5 décadas, desde que aquele linho branco alvo, que ele se trajava de forma elegante por dentro e por fora, como uma referência de vida, pelo exemplo, pela dignidade, pai, marido, chefe de família, dignidade pessoal, grande advogado, ganhador de muitas causas, inclusive para a nossa empresa. Iomar Desterro e Silva cumpriu de forma exemplar sua missão. Peço-lhes apenas que me deixem algumas flores para o meu saudoso e querido amigo, que 2 semanas partiu, meu companheiro de 35 anos juntos, Maurino Nonato Lopes de Salles, e que essas flores ressuscitem numa nova primavera para salpicar em perfume as homenagens a Vossa Excelência, ao conselheiro Ari, pela medalha do mérito. E se uma flor souber, ela é tua pelo teu aniversário. É o que vos peço. Senhora presidente, também para endossar as palavras do recebimento, não só para o conselheiro Ari, como Vossa Excelência, da medalha que receberam ontem do Poder Judiciário Amazonense, e que nos dá um conforto de que o tribunal foi bem lembrado nas pessoas de Vossa Excelência e do conselheiro Ari para o recebimento dessa comenda. Senhora presidente? Pois não. Obrigado, meu bom dia a todos. Eu também me solidarizo com o conselheiro Érico, neste momento de dor, perda de um ente querido, só quem sabe é quem perde. A senhora conselheira, eu também parabenizo pelo reconhecimento feito pelo Poder Judiciário na entrega da medalha, reconhecendo sua competência profissional e história de vida nesse Estado. Parabéns. Senhora conselheira, também me solidarizo com a perda do conselheiro Érico, do amigo do conselheiro Josué também, e também pelas medalhas, né, conferidas a Vossa Excelência e conselheiro Ari também. Presidente, queria... Pois não. Conselheiro Érico, quero externar em nome dos meus colegas do Ministério Público sentimentos pelo ocorrido, né? E eu não conheci seu pai, só conheci os trabalhos dele, alguns trabalhos dele, né? E as referências como advogado, né? E a criação maravilhosa que ele deu para você. Né? Esta presidência presta publicamente seus sinceros votos de pesar pelo falecimento do advogado Iomar Desterro e Silva, pai de nosso estimado conselheiro Érico, ocorrido em 2 de fevereiro do corrente ano. Na oportunidade, comunico que a missa de 7º dia ocorrerá na data de hoje, às 19 horas, na Igreja Rainha dos Apóstolos, Rua Washington Luiz, bairro Dom Pedro. Obrigado. Senhora presidente,
Por não. Senhores conselheiros, senhor procurador, eu quero agradecer em meu nome e no de minha família todas as mensagens que nós recebemos em decorrência do falecimento do nosso pai. Muito obrigado. Mais uma vez aqui também isto fica renovado, então eu agradeço a todos aqueles que de alguma forma pensaram e oraram por ele. Para nós, para a nossa família, realmente é muito triste a partida dele, mas ele já estava numa situação que, de qualquer forma, Deus foi muito bondoso com ele, pessoalmente com ele. O papai não era amazonense, mas estava tanto tempo no Amazonas e construiu toda a sua família aqui no Amazonas. Mas ele era maranhense, era de São Luís. E, como disse, construiu toda a sua família aqui, foi advogado e bancário, era funcionário aposentado do Banco do Brasil e nos deixa muito poucos bens materiais, mas, sem dúvida nenhuma, uma referência para todos nós, filhos, netos, descendentes, uma referência de uma pessoa que passou pela vida e foi com muita dignidade que fez isto. Eu, se pudesse ter um pouco da dignidade que ele tinha, eu já fico muito satisfeito. Infelizmente, não consigo ter o mesmo desprendimento que ele teve. Meu pai nasceu pobre e conseguiu fazer com que todos os seus filhos chegassem à universidade e permitissem que nós já tivéssemos uma vida diferente, né? Uma vida mais folgada. Tudo isso eu apenas revelo para demonstrar que ele realmente foi importante para nós e, por isso, eu agradeço muito todas as mensagens recebidas lamentando essa perda, que para nós realmente é verdadeira. Muito obrigado a todos. Senhor presidente, e se me permite, Por não. Eu também gostaria de, primeiro, dizer ao conselheiro Josué Filho que o plenário já teve a oportunidade de registrar o falecimento do seu grande amigo. Realmente, perder um amigo de tantos anos deve ser algo terrível. Companheiro diário, não é? E, mais uma vez, então, pessoalmente, eu também expresso todo o meu sentimento por isto. Mas também quero parabenizar as homenagens que foram prestadas pelo Tribunal de Justiça à conselheira Yara, presidente desse tribunal, e ao nosso ex-presidente, conselheiro Avi, homenagens justíssimas pelo excelente relacionamento que ambos têm com o Poder Judiciário e pela sua própria trajetória profissional. E também gostaria de parabenizar o conselheiro Mário de Mello. Eu não tive a oportunidade, por motivos óbvios, de estar com ele na sua posse em Brasília, mas eu gostaria de parabenizar a posse do conselheiro Mário de Mello na Atricom, como um dos diretores da Atricom. Muito obrigado, senhora presidente. Ainda indicações e propostas? Senhor. Não. Presidente. Eu gostaria de também parabenizar o nosso querido conselheiro Mário de Mello, como também teremos ainda a posse do conselheiro Érico no IRB. Isso faz com que o Amazonas tenha destaque nacional pelo seu desempenho, senhora presidente. Nós temos 2 membros do colegiado fazendo parte das nossas 2 entidades que demonstram força, acima de tudo, reconhecimento nacional e representatividade nos tribunais de contas. Era essa minha colocação de parabenização já ao nosso querido conselheiro Érico
e de agradecimento às manifestações pela medalha do TJ, em meu nome, agradeço a todos os que aqui lembraram, e fazer o devido registro, tanto da nossa felicidade pela participação do conselheiro Mário de Mello, como na Atricom, como do conselheiro Érico Xavier de Esteves Silva, como um dos nossos vice-presidentes do Instituto Rui Barbosa. Senhora presidente, desculpe, mas eu não poderia deixar, nesse momento, de registrar ou revelar, se isso não for do conhecimento dos senhores, que no que me diz respeito, mas acredito também em relação ao conselheiro Mário de Mello, isso não teria acontecido, ou seria mais difícil ter acontecido, se não tivesse havido o empenho pessoal do nosso ex-presidente, Ari, no ano passado, junto à Atricom e junto ao IRB, pela necessidade do Amazonas retornar a ter uma representação nestes órgãos. A representação já houve, conselheiro Júlio Pinheiro já esteve algumas vezes em um e outro, salvo engano, outros aqui também, eu mesmo, mas nós estávamos afastados. E pelo empenho pessoal do presidente, de então, é que nós pudemos ter hoje o Amazonas com assento tanto num órgão, numa entidade, quanto noutra. Senhor presidente, só para também endossar e parabenizar o conselheiro Mário, obviamente extensivo ao conselheiro Érico, que a posse se dará no dia 6 de março. Eu realmente já tive a oportunidade de também ser vice-presidente do IRB e participar diretamente da diretoria da Atricom, e realmente para nós essa posição torna o Amazonas, e como foi dito aqui pelo conselheiro Érico, em função também do empenho do conselheiro Ari, torna o Amazonas participante direto, partícipe direto das decisões futuras da nossa organização de classe, das nossas organizações. Presidente, eu tenho compulsão em falar, mas dessa vez eu calo-me. Cessa tudo enquanto a musa canta. Intota com as palavras Ari Moutinho Júnior. Eu também agradeço as manifestações de parabenizações da medalha, minha e do conselheiro Ari Moutinho, e passo para comunicar que, atendendo ao pedido da Divisão de Saúde, DISA, entreguei na manhã do dia 30 de janeiro, terça-feira passada, um desfibrilador externo automático DEA ao setor, equipamento usado para caso de arritmia ou parada cardíaca, que possui um sistema capaz de analisar o estado do paciente e avisar quais os procedimentos necessários, bem como em caso de parada cardíaca, ele é capaz de dar até 30 minutos de vida ao paciente, tempo de chegada à ambulância. E dizer também que nós temos um cardiologista por nome João Marcos, que se encontra de 9 às 12h30 no setor médico, todos os dias. Ele é especialista, doutor em eletro e ecocardiograma. Então, alguém precisa fazer uma consulta com o cardiologista, ele está à nossa disposição no setor médico. Também Eu vou ao doutor Fausto. Bom, como já é de amplo conhecimento, esta presidência parabeniza na oportunidade o nobre conselheiro Mário de Mello, qual tomou posse em solenidade ocorrida na sede do Tribunal de Contas da União, em Brasília, com representantes de todos os tribunais de contas do país, como membro titular do Conselho Fiscal da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Atricom, para o biênio 2018-2019. Comunico também ao Egrégio Tribunal Pleno que esta presidência firmou em 1º de fevereiro do corrente ano, após a aprovação da minuta ocorrida na 2ª sessão administrativa de 2018, um acordo de cooperação técnica com a Universidade do Estado do Amazonas. Ressalto que referido ajuste vai permitir a ampliação das auditorias ambientais realizadas pelo TCE
e ainda o intercâmbio técnico-científico entre os dois órgãos. Também comunica ao Egrégio Tribunal Pleno que estive presente no dia 5 de fevereiro em uma importante palestra promovida pela Divisão de Assistência Social, realizada no auditório do TCE, sobre doenças sexualmente transmissíveis. Comunico também ao Egrégio Tribunal Pleno que, nos termos do parágrafo 1º, artigo 1º da Resolução 3/2012, que em 5 de fevereiro do corrente ano, após analisar detidamente os autos de número 10.451/2018, que trata de representação imposta pela empresa Bringel Medical, distribuidora de medicamentos limitada, contra a Secretaria de Saúde no município de Manaus, Sensa, e a Comissão Municipal de Licitação, deferi a medida cautelar requerida e, dessa forma, determinei a suspensão, em vista das ilegalidades apontadas pela representante, pelo pregão eletrônico 3/2018, o qual se destina, em síntese, à contratação de empresa especializada para fornecimento de testes laboratoriais de hematologia, bioquímica, imunohormônio e uriálise. Ato contínuo, determinei a notificação dos responsáveis pelo edital da licitação para que, no prazo de 15 dias, apresente justificativa ante os fatos narrados da representação. Trago também ao conhecimento de Vossas Excelências que, na data de 31 de janeiro deste ano, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas concedeu segurança para determinar que o Tribunal de Contas do Estado revogasse decisão cautelar que suspendeu licença de operação de empresa beneficiadora de calcário. Conforme pude verificar o referido acordo do Tribunal de Justiça, entendeu-se que o TCE carece de competência constitucional para, atuando além do controle contábil, orçamentário, financeiro, operacional e patrimonial, suspender licença ambiental expedida no exercício de poder de polícia regular da administração pública sobre a alegação de ilegalidade da concessão. Sobre o tema, esta presidência gostaria de tecer algumas palavras. Vejamos o artigo 225 da Constituição Federal, dispõe claramente e qualifica no meio ambiente equilibrado como um direito fundamental. Ademais, o referido artigo, ao mencionar que incumbe ao poder público, direciona genericamente a competência para adotar ações de preservação a todos os entes, órgãos e entidades da administração pública, dentre esses, os tribunais de contas. Ademais, não reconhecer a possibilidade do exercício de controle ambiental por parte das Cortes de Contas contraria a própria Constituição Federal, uma vez que, nos termos do seu inciso 4º, o artigo 71, há previsão clara na realização de auditorias patrimoniais e, como bem sabido por todos, o meio ambiente é um patrimônio da coletividade, talvez o maior e mais valoroso deles. Diante disso, resta evidenciado, a meu sentir, a possibilidade de intervenção das Cortes de Contas, toda vez que observe qualquer risco de dano ao dito patrimônio ambiental da coletividade. Coloco em discussão a matéria. Senhora Presidente, concordando em gênero, grau e número com Vossa Excelência, obviamente dizer que certamente isso será revisto, não tenho a menor dúvida. Por conta de todo o amparo legal que nós encontramos na Constituição Federal e, como tal, o Tribunal de Contas, se assim fosse mantida a presente posição, nós não poderíamos sequer mais apreciar nas licitações o aspecto de legalidade. Teremos que dizer pura e simplesmente, houve ou não houve a má aplicação dos recursos na execução das obras. Portanto, resumindo, nós vamos, obviamente, aguardar a posição das Cortes Superiores no futuro, que certamente, por decisões anteriores, será favorável a nós. Eu, pelo que soube,
tomei conhecimento, não li a decisão, mas pelo que vi publicado pela imprensa, o que o Tribunal de Justiça reconheceu foi que o Tribunal de Contas não tem competência para suspender licença ambiental. Foi isto. Não vi que o Tribunal de Justiça tenha dito que o Tribunal de Contas não possa fazer auditorias ambientais. Não acredito que o Tribunal de Justiça tenha dito isto, francamente. Apenas deve ter dito que o tribunal não pode suspender licenças ambientais. Mas isto não me causa qualquer surpresa, porque esse é o meu ponto de vista também. Defendido aqui, não neste caso, mas no ano de 2015, quando o tribunal suspendeu a licença ambiental na Avenida das Torres, salvo engano. Naquela ocasião, nós tivemos uma discussão no plenário, eu e Vossa Excelência, inclusive, conselheiro Iário, sustentamos isto. Sustentamos que não cabia ao tribunal suspender a licença ambiental. E, nesse ponto, eu acredito que o Tribunal de Justiça não errou, porque eu, inclusive, sempre sustentei. E, naquela ocasião, disse que o tribunal deveria refletir sobre aquela decisão, por quê? Avançando numa competência que não era nossa, quando fosse isto examinado pelo Judiciário, o Judiciário poderia dizer que nós não temos competência nenhuma sobre o controle ambiental. Se for recuperada a minha passagem naquela discussão, eu disse exatamente isso. E aí está. Não sei se o Tribunal de Justiça avançou e foi a ponto de dizer que o Tribunal de Contas não pode fazer auditoria ambiental, não creio que tenha dito isso, mas eu quero dizer que, de fato, não pode o Tribunal de Contas suspender licença ambiental. Não está dentro da nossa competência. O Tribunal faz fiscalização ambiental, sim, sobre os órgãos de controle ambiental. O Tribunal pode examinar, por exemplo, quando examina a edital de licitação, ele evidentemente tem a capacidade de verificar se os documentos relacionados ao impacto ambiental, etc. Isso é competência do tribunal, não creio que isso tenha sido negado, não é? Então, nós precisamos apenas tomar conhecimento melhor dessa decisão e, se for o caso, tentar fazer um trabalho de esclarecimento e tentar, inclusive, caso a Procuradoria do Estado não recorra, o tribunal recorrer dessa decisão como ente personalizado apenas para o processo, não é? Conforme a jurisprudência do Supremo sobre o assunto, mas nós precisamos só saber a extensão dessa decisão, porque não me parece que tenha sido isto, de que não se reconheceu competência para o tribunal fiscalizar nessa área de meio ambiente. Não acho que seja isso. Apenas reconheceu que o tribunal não pode suspender licenças ambientais e, nesse ponto, eu estou plenamente de acordo com o Tribunal de Justiça. Senhor presidente, só para fazer um contraponto, só para esclarecer que a decisão tomada em 2015 foi exatamente em função de que não estava havendo o cumprimento do licenciamento prévio com relação às obras da Estrada das Flores. E, por não estarem cumprindo o licenciamento prévio, o tribunal suspendeu aquela época exatamente com base no não cumprimento dessa licença ambiental. Nós fazemos o controle do ato administrativo, nós fazemos o controle da governança, nós fazemos o controle da gestão pública. Portanto, os princípios da legalidade, legitimidade, economicidade estabelecidos lá no artigo 70 estão absolutamente claros, na minha visão, respeitando, obviamente, os posicionamentos eventualmente diferentes, mas, se não for assim, qualquer ato praticado pelo poder público, sem que houvesse o preenchimento dos pré-requisitos do artigo 70, notadamente da legalidade,
não haveria por que existir o Tribunal de Contas. Tanto que o Supremo já decidiu nas medidas cautelares similares, inclusive na época foi apresentada aqui várias decisões do próprio Supremo, da lavra do ministro Carlos Aires de Brito, salvo engano, ou o ministro Joaquim Barbosa, se eu não me engano, nós podermos, ao apreciarmos o ato administrativo, que é competência na sua edição do poder público, no caso, o órgão ambiental, nós dizermos se esse órgão ambiental expediu essa licença dentro ou fora dos critérios legais. Portanto, o princípio da legalidade estabelecido lá no artigo 70 também é competência na sua apreciação dos tribunais de contas. Essa sempre foi a minha posição, sob pena de nós quebrarmos absolutamente a possibilidade, inclusive, de eventuais danos que possam ocorrer ao meio ambiente, muitas das vezes irreversíveis, quando da apreciação ou da execução final de determinada obra, quando mais não se poderá ter a razoabilidade da proteção desse patrimônio estabelecido na própria Constituição Federal. Portanto, eu quero crer, e já tivemos uma conversa em Brasília com o advogado da Tricom, que entendeu exatamente como nós, sem que nós tivéssemos manifestado a nossa opinião, já colocou a opinião da própria Tricom e a posição dele enquanto advogado, doutor Cláudio Barbosa, e já se prontificando pela Tricom, se não entrar diretamente, mas entrar com um amicus curiae nessa contenda aí, que eu repito, vamos aguardar, espero que possa ser resolvida o mais breve possível, e ela não cria vinculação com eventuais outras situações. Já apareceu uma outra representação, especificamente solicitando a suspensão da licença ambiental. O Tribunal de Contas pode sim agir e deverá agir, porque não há vinculação. O procurador Carlos Alberto participou da conversa, está ali afirmando positivamente, e pôde perceber de que a manifestação, do ponto de vista conceitual, jurídica, por parte da Tricom, de seu advogado, e que é um constitucionalista da melhor qualidade, foi exatamente no sentido de que impedir que o tribunal aprecie nas licenças ambientais se ela foi ou não editada dentro de critérios legais, aceitar que o dano ambiental se instale e só através de uma ação civil pública ou só através de uma ação popular, isso pode ser revisto no futuro pelo Poder Judiciário, e aí toda a boiada já passou pela porteira, ou seja, o dano já foi instalado. Portanto, eu penso de forma diferente, respeitando, obviamente, as opiniões, especialmente do professor Érico Desterro, mas a garantia constitucional e o bem patrimonial, estabelecido no artigo 225, parágrafo 4º, quando diz que a floresta amazônica é um patrimônio, por exemplo, nós não podemos absolutamente deixar de aplicar os nossos mecanismos de controle dentro dos critérios de legalidade em situações que podem ocorrer danos iminentes, e, pelo que eu quero crer, salvo engano, foi em função de exploração mineral. Nós estamos vendo aí no estado do Amazonas e nos outros estados brasileiros, tem a situação aí, repito, houve recentemente Mariana, por falta exatamente de uma ação preventiva, precautória, acontecerem danos irreversíveis, e a instituição que controla o ato administrativo, a gestão pública, que controla a gestão fiscal, que tem a obrigação de apreciar sobre os preceitos estabelecidos no artigo 70, não poderá deixar passar absolutamente em branco uma situação como essa, sob pena de nós estarmos sendo corresponsáveis. Portanto, esse princípio da legalidade estabelecido no artigo 70 é o que responde exatamente a toda essa questão, exatamente naquilo que fez menção à decisão do Tribunal de Justiça, quando falava exatamente nos princípios estabelecidos nesse artigo 70. Entendo eu, data máxima venia, que houve um equívoco e que esse equívoco pode ser corrigido, vamos aguardar para tanto. Ainda indicações e propostas? Presidente, esse Auditor. assunto, eu gostaria de que Vossa Excelência, desculpa a expressão, amadurecesse mais,
para Nós vamos tomar- estudar o assunto, Excelência, Perfeito, para perfeito, perfeito. Era podermos só- tomar as providências. Perfeito, perfeito. Com a palavra, o auditor Alípio. Obrigado, Excelência. É somente para, eu peço a atenção dos senhores, conselheiros, senhor procurador-geral, para dar conhecimento aos senhores de uma exposição de motivos que, ao final, tem um requerimento a fazer a este tribunal. Então, por meio da distribuição processual realizada em 23 de janeiro do corrente ano, passei a condição de relator do processo 13.130.812/2017, que tratou de uma representação proposta pelo Ministério Público de Contas, cujo objeto era apurar indícios de irregularidades em movimentações bancárias e no Sistema de Administração Financeira Integrada do Estado, o AF, apontados pela Controladoria Geral da União, através da nota técnica 1072/2017, no bojo de inquéritos da Operação Federal Maus Caminhos. Essa nota técnica da CGU fez referência a irregularidades gravíssimas, em especial o descontrole das fontes de recursos, se de origem federal ou estadual, nos sistemas financeiros e orçamentários do Estado. Eu vou resumir basicamente o que a CGU disse na nota técnica. 3 pontos. Que foram repassados recursos do Fundeb ao Instituto Novos Caminhos em um montante mínimo de 88 milhões de infração. O sistema de pagamento do Governo do Estado do Amazonas não representa de forma fidedigna a fonte de recursos utilizada, dada a movimentação corrente dos recursos entre diversas contas bancárias que acabam por ocultar e desvincular a verdadeira origem dos recursos públicos, sendo reempregadas indevidamente com aparência de recursos públicos estaduais. Por fim, apontou o órgão de controle interno federal que os recursos do Fundeb estão sendo desviados para a área da saúde, com grande probabilidade de respeito ao parágrafo 2º do artigo 25 da Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que veda a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada. Em sequência, o Ministério Público de Contas solicitou à CGU manifestação sobre a nota técnica da Cefaz. Então, houve essa manifestação. Então, diante das irregularidades apontadas pela CGU, bem como da desarmonia entre as informações prestadas pela Cefaz, que, então, contestou essa nota técnica da CGU, há impacto direto neste órgão de controle externo, porque durante a atividade de fiscalização é basilar o exame de dados contábeis fidedignos para exame legal, legítimo e econômico das receitas e das despesas, em especial daquelas de natureza vinculada e de aplicação mínima, como no caso o Fundeb. A situação aqui tratada, dada a gravidade e complexidade do objeto, necessita de auditoria de sistema por técnicos deste tribunal. Para tanto, torna-se imprescindível que seja executada mediante autorização de inspeção extraordinária deste Tribunal Pleno, nos termos do artigo 204 da norma regimental desta Casa. Por todo exposto, senhores, senhora Presidente, senhor Procurador-Geral, submeto à deliberação do Tribunal Pleno a autorização para a realização de auditoria de sistema por meio de inspeção extraordinária, nos termos do artigo 95 da Lei Orgânica deste Tribunal, combinado com o artigo 204 da norma regimental. É o pedido e a exposição de motivo. A consideração dos senhores. Presidente, com a Palavra do doutor Carlos Alberto. Conselheiros, doutor Alípio, eu acho que merece uma explicação antes da votação. Não acredito que vai influenciar em nada, mas em atendimento à transparência dos feitos que tramitam no âmbito do Ministério Público de Contas. Vou fazer um breve resumo de como esse processo transitou e me perdoem se eu não vou ser preciso nas datas, mas acredito que por volta do mês de agosto, o Ministério Público de Contas, através do procurador que então tratava das questões da saúde, trocou uma representação com esse objeto aí que o senhor diz. Nessa representação trazia como arrimo uma nota da CGU, obtida através dos processos judiciais penais, e
Essa nota da CGU falava exatamente aquilo que o senhor acabou de concluir, aí, de relatar, e eu não vou repetir. Dias depois, bom, essa representação foi feita a admissão pelo presidente do Tribunal de Contas e distribuída a um relator, que então era o conselheiro Josué Filho. Algum tempo após, houve um caos nos processos virtuais. Esse processo era virtual e nós não tínhamos como acessar os processos. Esse aí ficou inacessível também. Durante esse período de inacessibilidade dos processos, agentes da Cefaz estiveram em contato com o procurador que fez a postulação e trouxeram uma nota técnica da Cefaz explicando suas razões, né? E o certo, o correto, seria juntar isso aí ao processo, essas explicações da Cefaz. Mas não tinha como juntar o processo, porque o processo estava inacessível. Quando foi em janeiro desse ano, com a recuperação dos processos, o procurador de contas fez a juntada dessa nota aos autos, independente do interesse dos próprios advogados das pessoas interessadas, que também fizeram. Logo em seguida, o conselheiro Josué Filho deu-se por impedido no processo, por razões de foro íntimo. Dia 17 de janeiro, o conselheiro Josué Filho deu-se por impedido por razões de foro íntimo, e o processo foi redistribuído e está com Vossa Excelência. Eu só queria colocar o papel do Ministério Público de Contas nisso aí. Não houve, da parte do Ministério Público de Contas, qualquer má-fé, qualquer perseguição, qualquer coisa, em não colocar a nota da Cefaz. O que houve foi impossibilidade. Era só isso, tá? Como é que o senhor recomenda a condução da matéria? Que prossiga na sua esteira ou na nova esteira? Quem diz isso é o juiz do processo? Ele está propondo uma auditoria, uma inspeção extraordinária. Inspeção extraordinária, eu coloco em votação. Eu queria declarar e redeclarar o meu impedimento, já feito ao meu gabinete, até porque dia 17 não estava, sobre essa matéria. Eu estou impedido em tudo que for caminhos. Bons ou maus? Conselheiro Júlio Cabral. Excelência, uma observação. Eu acredito que a proposta ela é bem razoável, porque está em xeque, foi posto em xeque a confiabilidade, ou posta em xeque a confiabilidade do sistema AF, que é o sistema que orienta todas as fiscalizações do Tribunal de Contas. Todas. Então, acredito que o tribunal tem que se debruçar seriamente sobre esse assunto. Concordo plenamente. E lembro que na minha presidência eu criei, aliás, quem criou foi a Assembleia Legislativa, a pedido do tribunal, mas por iniciativa minha, uma diretoria de fiscalização de sistemas, né? Salvo engano é a DICREA, é isso? DIAT. Que o Stanley, que está aqui hoje como secretário do controle externo, dirigiu até recentemente. Eu acredito que deva ser envolvida esta diretoria, né? Nesse momento, tratar com exclusividade esse assunto, sem embargo de serem envolvidos, evidentemente, outros do controle externo, né? Porque nós precisamos de uma resposta rápida sobre esse assunto. Bem rápida. É uma expressão, vou votar favoravelmente, mas que seja uma expressão rápida, conclusiva, não é? Se possível, inclusive, se for o caso, inclusive, com uma conversa com a Controladoria Geral da União, que fez, vamos dizer assim, a observação de que o sistema não permitia identificar o que eram verbas federais ou estaduais, enfim. E desde já adianto que o meu voto é
favorável a essa expressão nesses termos. Senhora presidente, só queria complementar, me perdoe interromper já a fase de votação, só para complementar e dar uma satisfação ao conselheiro Érico. Na verdade, o trabalho já está todo costurado, inclusive com envolvimento da DIAT, no caso, tá? E também com outros servidores do tribunal. Eu gostaria, senhora presidente, peço a palavra, para dizer que até o doutor Stanley, na nossa presidência, incansavelmente tivemos embates com a Cefaz, acho que primeira vez na história para fiscalizar a própria Cefaz. E chegamos perto da exaustão. E má vontade total e deu no que deu. Eu também acompanho a votação, até para que de uma vez por todas nós possamos ter a verdade à tona. Não adianta um lado ter uma informação e o outro defender um outro ponto de vista e nós não termos, conselheiro Érico, auditor Alípio, isso de forma cristalina e transparente. Até porque o sistema AF hoje ele está voltado para a questão da saúde. E foi muito bem lembrado pelo conselheiro Érico que ele pauta todas as nossas fiscalizações, pauta o Estado a nível de pagamentos, de tudo. Ele, diria eu, é a espinha dorsal dos sistemas que vem gerindo e administrando essas relações e gerindo realmente o governo do Estado. Então, está mais do que na hora, e até diria que qualquer indício de dificuldade fosse tornado a público para que nós possamos reagir com a devida força necessária para darmos a transparência devida que tanto esse Tribunal de Contas precisa e a sociedade espera. Estamos tomando todas as providências, inclusive conversei com o auditor Alípio a respeito disso, e tudo na direção, conselheiro Érico, que Vossa Excelência mencionou, e para que nós possamos, o mais rápido possível, ter uma decisão trazida para o plenário. Conselheiro auditor, gostaria de falar? Você está ligado? Não, o meu é só uma representação, mas podem concluir a votação. Então, conselheiro Júlio Cabral, como vota? Sou a favor, excelência. Conselheiro Júlio Pinheiro. Compõe, excelência. Conselheiro Érico. Conselheiro Josué. Está ou impedido. acompanha ou estou impedido. Está impedido. Conselheiro Ari. Pleno acordo. Não tem ninguém convocado, então, por unanimidade. Passamos ainda indicações e propostas. A palavra para o auditor Luiz Henrique. Senhora presidente, é uma comunicação a esse Tribunal Pleno de que recebemos em nosso gabinete 3 representações do controle externo, os processos número 464, 466 e 467 de 2018, são processos seletivos da Prefeitura de Anamã e com pedido cautelar. Entendemos que não caberiam as cautelares, indeferimos as cautelares e encaminhamos os processos para o controle externo para instrução. É só isso. Muito obrigado, presidente. Ok. Passamos à fase de distribuição. Conselheiro Júlio Cabral, lote 1. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 9. Conselheiro Érico, lote 4. Conselheiro Josué, lote 6. Conselheiro Ari, lote 8. Conselheiro Mário de Mello, lote 3. Auditor Alípio, lote 7. Auditor Luiz Henrique Mendes, lote 2. Auditor Mário Filho, lote 5. Está de férias, mas não escapa da distribuição. Passamos à fase de julgamento adiado. Temos um processo
na pauta do conselheiro Júlio Cabral, o qual retorna após pedido de vista do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, que não juntou manifestação no sistema. E também temos o voto vista do conselheiro Érico. Desta forma, inicialmente, passa a palavra ao conselheiro relator. Excelência, o conselheiro Érico tinha desistido da vista. Não, está mantido. Eu mantenho para O conselheiro Júlio Cabral, relator do processo, julga regular com ressalvas a prestação de contas. Multa no valor de R$ 4.468,42 à senhora Oreni Campelo Braga da Silva. E o conselheiro Érico, no voto vista, julga irregular a prestação de contas. E multa no valor de R$ 1 milhão. É um alcance. É um alcance, aqui está como multa. 1.898.600 e fração. E aplica uma Multa de R$ 43 mil. Coloca em votação. Eu só indago, Excelência, se Sua Excelência Conselheiro Érico caracterizou efetivamente que houve dano ao erário nesse... Ou é só contábil? Inclusive está solidariamente esse alcance com a construtora Oliveira Limitada, devido à não comprovação da regular execução das despesas referentes ao contrato número 6 de 2014. Já a votação? Nesse caso, acompanho o voto vista, Excelência, com esse esclarecimento. Conselheiro Josué. Conselheiro Ari. Com voto vista. Então, por maioria... Venceu o voto vista, 3-2. Por maioria, o voto vista foi aprovado, julgando irregular a prestação de contas com alcance e multa. Ainda em julgamentos adiados, a pauta do conselheiro Érico Desterro. Temos um processo qual retorna após vista do conselheiro vista do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Não juntou manifestação no sistema. Diante disso, questiono se o representante deseja se manifestar em sessão. Não, senhora. Então, dou por aprovado o processo de número 4137 de 2015. Ainda em julgamento adiados, a pauta do conselheiro Josué Filho. Temos um processo qual retorna após vista do Procurador-Geral também, que não juntou manifestação. Não havendo manifestação, dou por aprovado o processo. Ainda em julgamento adiado, a pauta do conselheiro convocado Alípio Filho. Temos um processo que retorna após vista de minha lavra, feito antes de assumir a presidência. Diante disso, não vou passar a presidência porque não manifestei nenhum voto, Excelência. Então, permaneço na presidência. Uma questão de ordem. Por não. Fazer uma indagação ao plenário. Para saber se eu posso votar ou não nesse processo. E explico. Aconteceu o seguinte, houve um processo, esse processo já tinha vindo ao plenário e o tribunal julgou regulares com ressalvas essas contas. Houve um recurso do Ministério Público de que eu fui o relator. Neste recurso eu dei provimento e mandei reinstruir o processo, o que foi feito, e o processo agora está voltando. Indago o seguinte, se eu estou impedido de votar neste processo, tendo em vista que fui o relator do recurso, e normalmente eu seria. Claro, nós já temos aqui, mas quando nós vamos reexaminar o mérito. Então, evidentemente, se eu fui o relator do processo original, no recurso eu não posso ser. Mas neste caso, que não houve recurso. Não houve, o processo foi anulado e houve a reinstrução, não é? Eu indago se o plenário entende que eu estou ainda assim impedido ou não, porque há quórum. Eu entendo que não, Excelência. Posso continuar no processo?
Excelência, Não. posso manifestar? Eu entendo que é uma nova instrução, né? Não houve manifestação também. de mérito dentro Não do houve. processo. O procurador gostaria de falar. Pois não. Eu concordo plenamente com a tese de Vossa Excelência. O processo foi reinstruído. Obrigado. Então eu me sinto apto A votar. a votar. E tem um destaque. O meu destaque é acompanhando no mérito a proposta de voto, não, o voto, nesse caso, que é conselheiro convocado, e apenas majorando a multa, porque os valores têm que ser os valores atuais. Eu passo a palavra ao relator, mas nós temos uma sustentação oral, Excelência. Eu desconheci, Excelência, me desculpe. E após o relatório, Vossa Excelência, depois do relatório, a advogada vai fazer a defesa oral. Conselheiro convocado Alípio. Essa prestação de contas é da Central de Medicamentos do Amazonas, referente ao exercício de 2011, sob a responsabilidade do senhor José Duarte dos Santos Filho, ordenador de despesas da SEMA e secretário executivo da SUSAM. Foram feitas notificações o processo evoluiu, sendo que o Ministério Público propôs a irregularidade das contas e aplicação de multa aos responsáveis. A DICAD, na condição de órgão técnico, por sua vez, também sugeriu a irregularidade dessas contas e a mesma aplicação de multa também aos responsáveis. Em síntese, Excelência, para não tomar o tempo mais dos senhores, é isso, é o breve relatório. Com a palavra a doutora Simone Rosado Maia Mendes, Obrigada, com um prazo de 15 minutos para fazer a sua defesa. Obrigada, Excelência. Excelentíssima Senhora Presidente, excelentíssimo senhor relator, na pessoa de quem saúdo a todos os membros, ilustre secretário-geral do Pleno, na pessoa de quem saúdo a todos os nobres serventuários dessa casa, excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Contas, nobres colegas advogados e demais gratas pessoas aqui presentes. Como muito bem relatado pelo excelentíssimo senhor conselheiro Érico Desterro, trata-se de um processo que já foi julgado um recurso de reconsideração para anular a aprovação de contas anteriormente realizada e voltar o processo a algumas diligências referentes, especificamente, conforme relatado pelo senhor relator, a uma diligência realizada pela Corte de Contas ao Hospital Francisca Mendes, no qual teria se verificado que algumas endopróteses, alguns materiais, se encontravam em estoque e fora da validade. E, por isso, se reiniciou o processo para julgar essa questão. O meu cliente é o senhor José Duarte dos Santos Filho, ele é o ordenador de despesa e era subsecretário de saúde. Na época, havia uma divisão na SEMA, o diretor da SEMA não era quem fazia a ordenação de despesa, era quem controlava toda a aquisição de medicamento, mas na hora da ordenação de despesa isso era vinculada à SUSAM. Pois bem, chegou para o senhor José Duarte o processo de pagamento perfeito, com licitação, requisição da administração, comprovação de entrega e até uma requisição, um ofício do hospital, do diretor do hospital, requisitando essas endopróteses, esse material. Ora, diante de um processo que estava perfeito, que não parecia ter qualquer mácula, inclusive com requisição de diretor de hospital para que fosse entregue esse material, e quem mais poderia saber das necessidades do hospital que não o próprio diretor, não poderia ter outra atitude além de promover o pagamento, posto que, de novo, pelo processo de pagamento, e era essa a responsabilidade do ordenador, estava tudo correto. Eu peço, venha Vossas Excelências, para ler um trecho, um parágrafo de um artigo do professor Jacobi Fernandes, intitulado Ordenador de Despesa, Responsabilidade Subjetiva e Temática,
que ele trata exatamente qual é a responsabilidade do ordenador de despesa. O que se pode exigir de um ordenador de despesa? Pode-se exigir que ele vá verificar o almoxerifado do Hospital Francisca Mendes, para saber se lá existem ainda materiais perecíveis. E mais, o ofício é de 2010, foi pago em 2011. O Tribunal de Contas foi ao hospital em 2013, ou seja, quando houve o pagamento, né, as próteses não estavam fora da validade. Pois bem, diz o professor Jacobi Fernandes, os atos ocorridos na fase de planejamento da licitação, na fase externa e durante a execução contratual, se não atreladas a questões orçamentárias e financeiras atribuídas ao ordenador, não podem causar sua responsabilização. No caso, não foi quem requisitou, não fazia controle de almoxerifado, não era a pessoa responsável por indicar quais eram as necessidades do hospital, porque isso é de responsabilidade do diretor. É dizer que o diretor requer determinado material, a administração encaminha. Depois esse material perece. A obrigação é de prever este fato, é do ordenador de despesa, dando o processo perfeito e em ordem na hora do pagamento. Isso que deve ser questionado. E eu gostaria de chamar a atenção, excelências, e isso é muito importante, para o ofício 143/2010 do hospital, do diretor, então diretor do Hospital Francisca Mendes, em que ele requer esse material. Não há como o ordenador de despesa, no momento de pagar, adivinhar ou imaginar que o diretor requisitou um material que não iria utilizar. E tampouco há como se exigir que ele vá verificar a cada pagamento, que não são poucos, se existe, se o material foi utilizado. É diferente do serviço. O serviço, quando a ordenação, para que haja o pagamento, eu tenho que comprovar que ele foi executado. Quando se trata de aquisição de produto, eu tenho que verificar se o produto foi encaminhado para a administração. A administração requisitou? Requisitou. Houve o recebimento desse material? Ok. O processo de licitação está correto? Então, a previsão orçamentária, eu pago. Eu não vou no almoxerifado para ver se aquele material foi utilizado ou não. Então, claro que nesse processo, né, aí, na hora de se requisitar, deve ter havido um erro da administração. Mas esse erro não pode ser imputável ao ordenador da Suzam, que simplesmente recebeu o processo da forma que estava, verificou o que poderia naquele momento verificar e promoveu o pagamento. Aliás, a empresa que entregou, que teve requisitado, que foi contratada e que entregou o material, não tem responsabilidade sobre a utilização ou não pela administração, né? Da mesma forma que o ordenador não poderia adivinhar. Então, basicamente, excelências, eu gostaria de forma muito rápida e muito simples, colocar esse ponto. O que se exige do ordenador de despesa na hora de verificar um procedimento de pagamento? Se nós podemos exigir que ele vá verificar em cada hospital se o medicamento foi utilizado ou o equipamento foi utilizado ou não. Coloca essa reflexão, requer a vossas excelências que aprovem as contas, porque, na verdade, foi o cerne do recurso e o cerne do acórdão. E, de novo, a visita do Tribunal de Contas foi de novembro de 2013, o pagamento foi em 2011. Né? A situação não era ainda essa de materiais fora da validade. Então, agradeço a oportunidade e reitero os termos da defesa. Obrigada, senhor. Eu ouvi atentamente as considerações feitas pela doutora Simone Rosado e eu vou brevemente fazer as minhas considerações para, ao final, proferir meu entendimento. Em relação ao fato colocado aqui, posto na discussão, de tudo que existe nesse processo, de fato, a parte, a irregularidade mais grave é esta, né? Que envolve a questão não somente a aquisição, mas o uso, né, a conservação das endopróteses. Então, essas endopróteses, apenas para esclarecer, são próteses usadas internamente em procedimentos cardíacos, em que elas deveriam ser adquiridas sob medida.
nada mais razoável, uma vez que se trata de materiais altamente especializados e que atendem a particularidades do organismo humano que está ligada diretamente às funções vitais de cada indivíduo. Então, só por aí se vê que esse material ele deveria ter um tratamento à altura, condizente com a sua importância e necessidade para a vida. Ou seja, não estamos falando aqui de aquisição, por exemplo, de resmas de papel, não estamos falando aqui de uma aquisição de um automóvel, estamos falando aqui de um bem, de um produto que sustenta a vida. E mais, na literatura da medicina, é como se fosse comprar um sapato. Eu preciso ter o número para saber em qual paciente que eu vou utilizar. Então, temos aí, nesse primeiro cenário, já um primeiro problema com relação à aquisição. Todavia, o problema ele se põe no segundo momento, uma segunda etapa, que é a conservação desse bem. E gestor, senhores, gestor público, ele tem debaixo de si uma responsabilidade, o nome já diz, de gerenciar o órgão, as pessoas, a estrutura funcional que ele conduz. E, em sede de gestão, ela contempla algumas etapas, né, que são essenciais. Qualquer gestor tem que ser responsável pela aquisição, conforme falei aqui. Ele é responsável também pelo recebimento do produto, posteriormente pela guarda desse produto e, principalmente, pela conservação desse produto. Então, esse produto foi estocado, teria que ser conservado para, posteriormente, distribuição para uso dos pacientes. E aqui está o pecado que eu vejo nesses autos, com as devidas vendas, a doutora Simone, aqui eu vejo o pecado maior desse processo. É que no quesito conservação do produto, pecou o senhor José Duarte, como também o senhor Pedro Elias de Souza, no sentido de que um material de suma importância e tão vital para a vida, de repente foi tratado como se fosse um material comum, um material ordinário, como qualquer outro. Não. Eu acho que o gestor público, nesses casos, eles têm que redobrar os cuidados com esse produto e dar um tratamento diferenciado a esses bens. Por conta disso, o Decreto-Lei 2.300, no artigo, parágrafo 1º, perdão, do artigo 80, ele define o ordenador de despesa como toda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos da União pelo qual esta responda. Em 67, quando essa norma foi incluída no nosso ordenamento jurídico, ela não apresentou de uma forma fiel a real condição ou a real responsabilidade do ordenador de despesa. Por quê? Porque mais do que simples atos orçamentários, de cunho orçamentário, financeiro ou técnicos em si, ele é um gestor, ele é um administrador público e, como tal, tem que velar também e principalmente por outros atos que vão além do simples ato de, por exemplo, emitir uma nota de empenho, de autorização de um pagamento ou de determinar a verificação de determinado produto. Então, na verdade, ele é um gestor pleno, ele é um gestor amplo, né? Se eu for tomar apenas for fazer uma leitura apenas literal do dispositivo, eu não vou ter esse alcance. E hoje a sociedade, mais do que nunca, reclama essa postura do gestor. O gestor não está apenas lá como figura de retórica. O gestor não está apenas lá como uma peça, né? Ele está lá com uma responsabilidade que está sobre seus ombros, a fim de que aplique bem o recurso público, né, de acordo com o que determina a lei, mas principalmente para que atenda a necessidade. E aqui nós temos um pecado, né?
principal, porque, veja, quantas pessoas não deixaram de utilizar essas próteses? Quantas pessoas possivelmente não morreram pela falta de utilização dessas próteses? Eu costumo dizer, e essa operação Mais Caminhos me trouxe mais a reflexão, de que qualquer infração no setor público, qualquer irregularidade, ela se torna pequena quando se compara à irregularidade praticada no âmbito da saúde, uma vez que o dano não se repercute apenas na esfera da administração pública, do gestor ou do órgão em si. Ela vai além, ela alcança a sociedade, ela alcança o munícipe, ela alcança o pai de família, a criança, o adolescente, a terceira idade, enfim, alcança numerosas pessoas. O dano é muito maior. Então, eu creio que dentro desse contexto que eu avalio a conduta desse gestor. Só para efeito de mensurar o dano causado pelas próteses que se perderam, que deveriam ter sido adquiridas, como disse, sob medida, pouco mais de 3 milhões de reais. 3 milhões de reais, de fato, é uma quantia substantiva, é uma quantia significativa, mas é infinitamente menor do que uma vida. Então, por conta disso, senhores, meu entendimento é pedindo vênias à doutora Simone para manter na íntegra o que por mim foi posto, no sentido de considerar essas contas irregulares e declarar em alcance o senhor José Duarte dos Santos Filho, juntamente com o senhor Pedro Elias, no valor de 3 milhões de infração, determinando multas e outros procedimentos decorrentes da adoção dessas medidas. Eu registro, Excelência. Votação, conselheiro Júlio Cabral. Excelência, eu tenho o mesmo pensamento do doutor Érico. Eu acompanho no mérito o relator, mas atualizo as sanções, as multas. Conselheiro Júlio Pinheiro. Senhora presidente, eu, de repente, poderia dizer que estava numa dúvida atroz, mas esclarecida agora pelo relator, eu vou acompanhá-lo. Conselheiro Érico. Senhor presidente, eu já havia sinalizado o meu voto, mas busquei ouvir a argumentação da ilustre advogada na tentativa de verificar se era o caso de eu rever alguma coisa. Mas chego à conclusão de que não há elementos que me permitam fazer essa revisão. A central de medicamentos, ela existe exatamente, não há razão dela existir, se não for para exercer um controle eficaz, eficiente, da distribuição de medicamentos e outros materiais, não é, para a rede hospitalar. Nós temos no Estado uma rede complexa de hospitais e, exatamente, se existe uma central, é exatamente para que haja um controle. Não é? Então, e mais, não é só essa questão. Há uma questão que envolve a dispensa de licitação. Também houve dispensa de licitação sobre isso. E não é dizer, como está na defesa de alguém aqui que li, não é dizer assim, eu não tenho nada com isto. A dispensa é da Comissão Geral de Licitação. Eu volto a repetir, se me permite, que eu, quando saí da presidência do tribunal, tive que responder ao Ministério Público do Estado, e o fiz com bastante tranquilidade, quer dizer, eu não fiquei chateado de ter que fazer isto, sobre a aquisição de leite. De leite para o tribunal. Houve um erro lá mas o responsável fui eu. Fui eu que tive que responder por isso. Então, o gestor, como foi esclarecido aqui, ele tem sim responsabilidade de estabelecer um controle efetivo dentro da hierarquia da administração. Né? O poder hierárquico exatamente é esse que, nas suas manifestações, faz com que o gestor tenha a obrigação de fiscalizar se a sua ordem está bem cumprida,
se aquelas pessoas que estão executando a ordem têm capacidade para isto. E no caso específico, há aqui uma central de medicamentos, senão é melhor acabar com ela. Se ela realmente não tem o controle do que foi utilizado, e se quando lhe pedem, ela não sabe dizer se o que ela mandou já foi utilizado exatamente para controle da validade do medicamento, e é por isso que todo dia nós vemos reportagens sobre remédios jogados no lixo, porque estão fora da validade, porque não há controle. É para isso que ela existe. A SEMA existe para isso, para controlar. E se não é operante nesse sentido, é melhor não existir. E, portanto, eu, para justificar e em atenção à sustentação, para dizer que não encontrei realmente elementos que me fizessem mudar o ponto de vista que já estava expresso no sistema. Lembrando que eu atualizo as multas conforme foi dito pelo conselheiro Júlio Cabral. Senhora presidente, só para recompor a minha posição, no mérito eu votei com o relator, mas também eu atualizo a multa, para que haja exatamente as posições, não serem confrontantes com as posições anteriores. Senhora presidente, já estamos em votação, entendo que sou o último a votar. Eu até gostaria de questionar o relator, o conselheiro convocado Alípio, se ele adere à atualização das multas para ficar por unanimidade ou se mantém o posicionamento da multa da época. Pois é, excelência, eu tenho um posicionamento com as devidas vênias, mas eu mantenho. Mantenho o meu posicionamento. Então eu, lamentavelmente, só divirjo no mérito na íntegra com Sua Excelência o auditor Alípio, mas com o adendo do conselheiro Érico, com atualização, como também o conselheiro Júlio Pinheiro, e entendo que o conselheiro Júlio Cabral também foi na mesma linha. Não, não está não. Perfeito. Não. Me perdoe. Mas foi uma honra ser antecedido por Vossa Excelência. Perdoe. Prevaleceu o mérito da juventude, do talento, da inteligência. A velhice sempre preterida. Me perdoe, não foi minha intenção. Mas a juventude vale tudo. Presidente. Não foi intenção, viu, conselheiro? Presidente. É muito difícil, né? A individualidade orgânica e o tamanho do andropólise. É uma única pergunta, doutor Alípio, meu querido amigo. Mas parabéns pela aula. Né? Olha, nem no Círio de Ibanez eu aprendi tanto quanto com Vossa Excelência agora. Me diga só uma coisa. Esses 3 milhões e seus 23 mil, que percentual representa de perda das próteses compradas 2 anos antes e verificadas a sua invalidade 2 anos pós? Excelência, nesse momento teria que consultar o processo. Vossa Excelência já ganhou. Eu não tenho essa informação. A minha dúvida não é na multa, não é na irregularidade, é só no tamanho da glosa. Eu sei. Não, na verdade, o tamanho da glosa em relação ao montante, eu não tenho essa informação. É 3 milhões e 23 mil. Não, eu quero saber se isso daí, a cobra total foi 30 mil, a perda foi 10%. Isso, é isso que Como comprar uma individualidade orgânica com uma situação de emergência? Eu vou acompanhar, porque cabe recurso, e a senhora vai fundamentar o seu raciocínio, que a senhora fez en passant. O conselheiro Érico e eu buscamos algum alicerce vosso, mas não conseguimos. Essa aqui é a verdade. Em resumo, eu acompanho o relator no momento em toto. Por unanimidade, por maioria, só na questão da multa nova em vez da multa velha. Sempre a nova prevalência. A velhice perde todas. Causa própria. Julgamento ordinário. Nem tudo, viu, José? Bom, presidente, só dizendo para o conselheiro Josué que a Organização Mundial da Saúde fez uma nova reclassificação sobre conceitos de jovem, e até 65 anos é considerado jovem, tá? Eu já o passei, já fazem o senhor, pela nova classificação, está em meia idade. Muito obrigado. Aproveitando o ensejo da reoportunidade, da réplica, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu não podia estar me impedido antes da data que eu fiz, porque aquele espaço perdido cibernético estava perdido. Assim que ele reapareceu, eu fiz. É uma satisfação ao talento de Vossa Excelência. Julgamento em pauta. Pauta do conselheiro Júlio Cabral.
Temos 3 processos. No segundo processo, de número 12.292/2015, a pedido de vista do conselheiro Mário de Mello, qual está concedido por esta presidência, e nos demais registrando o impedimento do auditor Alípio Filho, no processo 2160, considerando a ausência de destaque, declaro aprovados nos termos do voto do relator. Excelência, tem pedido de vista nesses meus processos, não tem? Um só. Oi? Um só e foi concedido ao conselheiro Mário de Mello. Pauta do conselheiro Júlio Pinheiro. Temos 4 processos. No quarto processo, de número 13.668/2016, a sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Inicialmente, passa a palavra ao relator. Já houve um entendimento com o conselheiro Érico e foi aderido o destaque. Então, está O pacificado. senhor acatou o destaque, Excelência? Ok. Nos demais processos, registrando o impedimento do auditor Alípio nos processos 1606/2017 e 1839/2017, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Érico. Temos 6 processos e não há destaque. Dessa Excelência, forma... uma questão de ordem. Peço vistas do processo 1632/2015. Vista concedida ao procurador. Senhora Presidente. Processo, desculpe. De quem é o relator? Vossa Excelência. Qual é? 1632/2015. Da Copa do Mundo. Nos demais, não há destaque, considerando aprovados. Pauta do conselheiro Josué Filho. Temos 6 processos. No primeiro processo, de número 3994, a sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Assim, inicialmente, passa a palavra ao conselheiro relator. Excelência, senhores conselheiros, o conselheiro Érico opõe-se, pelo argumento da irregularidade, numa concessão do adiantamento de R$40 mil para o setor de urgência no município pobre de Santa Isabel. Creio eu que, dada a concessão em caráter emergencial, a licitação não é uma exigência, é uma decisão do administrador. Dado a doença, a distância, o pequeno valor, eu estou apontando no meu voto de relator, após zeloso cuidado, aplicar a multa, porque a emissão da nota fiscal ocorreu depois, o que é razoável pelas quantias pequenas, tanto é que a glosa do conselheiro Érico, de um total de 40 em 13 mil, pelas urgências ocorridas, por ser uma bagatela para a área de saúde. Eu permaneço com esse pensar, mais aberto a harmonizar um entendimento mais inteligente. Só para que não se pense que eu estou sendo demais rigoroso com alguém que recebeu R$40 mil de adiantamento, e normalmente, Vossa Excelência sabe disso, eu costumo relevar algumas situações, mas aqui apenas quero dizer que, embora tenha sido uma situação de emergência, passada a emergência, o gestor deve prestar contas. E o que não aconteceu, não é? Se o tribunal não tivesse ido, aliás, se o órgão gestor não tivesse buscado com ele a prestação de contas, ele não teria prestado contas. Então, é um dos aspectos a ser considerado. E dos 40 mil estão sendo glosados 13.550, que ele não se desincumbiu adequadamente de demonstrar. É só isto. Quer dizer, a razão pela qual, não é pela questão da emergência, não é pela questão da ausência de licitação, é por esse aspecto. Mas é o meu voto, que está posto, e eu o mantenho. Em votação, conselheiro Júlio Cabral. Eu voto com o relator, Excelência. Conselheiro Júlio Pinheiro. Com o relator. Conselheiro Ari. Eu homenageio a belíssima posição do conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho, por conhecer o longínquo município. Um gol do outono. Obrigado. Então, por maioria,
Vencido o voto do conselheiro relator. No quarto processo, temos um pedido de vista do procurador, doutor Carlos Alberto. E no sexto processo, de número 3207/2016, a sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Assim, inicialmente, passa a palavra ao conselheiro relator. Eminente procurador, me permita. Não. No embargo, o relator concede provimento parcial, mas mantém a multa e o valor aplicado. Certo? E apenas muda a redação por enquadramento de ordem legal e de lei. Não firo o fundamento, o alicerce. Conselheiro, eu até aproveito para, presidente, perdão, eu até aproveito para explicar as razões de alguns pedidos de vista meu. Procuro não atrapalhar o andamento dos seus trabalhos, mas o meu papel é esse aqui, de verificar a regularidade, né? Em razão dos problemas que nós tivemos no sistema, então há alguns processos que eu tenho que pedir vista porque eu não tenho acesso. Perfeito. Aos dados, a mesma razão que é isso aqui, eu vou manter até a vista. Está em discussão o processo 3207, o sexto da pauta, que tem um destaque do conselheiro Érico. Com a palavra o conselheiro relator, Josué Cláudio. É o 3207? Sim. Lá na frente, me permita, eminente presidente, queridíssima amiga, que o número é o 3994, não é isso, meu tio? E não, desculpa, 3993. Lá naquele já votado, só para corrigir o número, que trata da unidade de saúde de Santa Isabel. Certo, só para o número na ata ficar correto. Eminente presidente, senhores conselheiros, em particular, conselheiro Érico, eu estou conhecendo, para no mérito prover paciente parcial, no sentido do recurso ser julgado legal quanto ao termo de convênio e irregular quanto à prestação de contas. O convênio é legal, a prestação de contas é que é irregular. O meu voto está posto dessa forma. Eu aceito, excelência, eu aceito. Então, pacificado. Como vota o conselheiro... Está pacificado. Viva o oceano. Ok. Passamos, os demais processos se encontram aprovados por falta de destaques. A pauta do conselheiro Ari Moutinho Júnior, temos 2 processos, nenhum destaque. Dessa forma, declaro aprovados. Na pauta do auditor Alípio Filho, temos um processo, qual possui sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Fazendo destaque para julgar as contas regulares com ressalva. Aliás, eu estou acompanhando o Ministério Público. Eu estou acompanhando o Ministério Público. E o órgão técnico. As contas e o órgão técnico. As contas são regulares com ressalvas, no meu modo de ver. E o voto do relator é julgar irregular. Exatamente. E apenas aplico multa ao primeiro gestor e aos 2 gestores por uma questão formal, falhas formais. Mas quanto à regularidade das contas, acho que cabe a regularidade com ressalvas. Senhora presidente, eu já me antecipo também, acompanhando o destaque da regularidade com ressalvas, considerando os equívocos formais, que foram detectados, sem aplicação das multas respectivas. Eu na mesma linha. Terceiro voto é uma outra preliminar. Não, conselheiro é o terceiro voto, é sem as multas. E Vossa Então, Excelência? são 3 votos. Sim. É porque senão a gente se perde aqui. Conselheiro Júlio Cabral. Sou eu? Qual dos 3? Eu voto com destaque. O meu. Conselheiro Com seu. Josué. Eu hoje estou sutil, acompanho o decano. Olha só. Conselheiro Ari. Também acompanho o nosso destaque. Ficou registrado que eu votei Sem as multas. sem as multas. Foi vencido com relação às multas. Então, por maioria, venceu o voto Vista. destaque. Conselheiro Érico. Conselheiro Érico. Destaque. Então, Passa a ser o havendo- redator. Não Por havendo... maioria ou por unanimidade? Não, por maioria. Por maioria. Porque era proposta.
Quanto ao mérito, foi unânime. Perfeito. Quanto ao mérito. Agora, quanto às multas, Tem é que houve isso. maioria. É, exatamente. Então, não havendo mais nada na pauta ordinária, passamos à pauta administrativa. Certo. Gostaria de saber se há algum destaque. Não tenho nada a opor, Excelência. Não havendo nenhum destaque, dou por aprovada e marcamos a nossa próxima sessão para o dia Vai haver 19, dia 20. é terça-feira? Dia 20, porque na semana do Carnaval não haverá sessão. Sim, presidente, mas Então, desculpa, é terça-feira. Terça-feira, pronto. Dia 20. Então, agradecendo a Deus, agradecendo a participação de todos os conselheiros, auditores, procurador, Mistil e os servidores da casa. Obrigada, bom dia e que Deus nos proteja.